como é que funciona, né? Qual é a função biológica dessas escamas? Para que elas servem? Por que as coisas são assim? Por que os números são tão grandes, Fábio? Eu quero começar com alguns comentários disruptivos. Imagina se eu te disser o seguinte: você conhecer as 4 ou 5 camadas de pele não adianta nada se você não conhecer as camadas funcionais da pele. E se eu te disser que queratinização não é um processo de diferenciação epidérmica? E por fim, eu queria te dizer que 25% da função da pele não é executada pelo nosso corpo. E agora? Gerei uma curiosidade? Com certeza. Nem precisa mais falar? Não, com certeza. Então Começa com a diferenciação aí. Vai lá, fala aí. Eu queria ressignificar. Primeiro eu quero deixar bem claro, é muito possível e provável que a gente não conheça a camada córnea, a formação de escama. Então a gente precisa entender um pouquinho. E aí você agora está numa fase de analogias e eu queria fazer a seguinte analogia. Imagina, você nasce, no dia do seu nascimento, chega uma pessoa e fala: olha, você vai viver 21 dias. Depois você vai sumir, ninguém vai saber para onde foi, ninguém vai ter ideia do seu paradeiro, você vai sumir, você vai ser esquecido para sempre. Você só vai existir por 21 dias. Ou então vamos fazer o seguinte: você chega, você entra no teu emprego, o teu chefe te diz: meu amigo, você não vale nada individualmente, mas se você fizer uma merdinha, você compromete toda a empresa. E aí, eu tô falando de quem? Dos queratinócitos. Que eles são contratados para o trabalho assim que eles chegam, é um dia importante. E o trabalho, a profissão, a empresa que eles vão trabalhar é queratinização. Queratinização não é um processo de diferenciação. Queratinização é um processo metabólico que é divinamente organizado, orquestrado, que tem uma função: cornificar, que é um processo de morte celular programada. Então, quando você diz que tem diferenciação, não é uma diferenciação. Quem se diferencia é células e vai se diferenciar. Se é pouco diferenciada, vira tumor. Não é isso que está acontecendo. Ali a gente tem um queratinócito que ele está programado para morrer daqui a 21 dias. E durante o processo de morte, ele sofre transformações, saindo da célula basal até o corneócito da camada córnea. Então, faz sentido isso ou é joguinho de palavras? Não, faz. Apesar que o pessoal está dizendo aí que você está viajando, mas faz. Não, acho que eles falaram que eu estava viajando no meio. Eu queria botar e quebrar um paradigma extra, né? Porque a gente fala que o corneócito é o último estágio do queratinócito. O corneócito nem célula é, Omar. Não tem membrana. Não tem membrana, não tem organela. Não tem organela. Então não é célula. Então o corneócito é o produto final. Então quando a gente gruda isso, começa a fazer sentido. Não é queratinização, não é diferenciação, é morte. Nasce queratinócito, morre corneócito, que não é mais uma célula, tá? Parece até aquela música, sabe aquela música da casa engraçada? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então o corneócito tá pra célula, assim como essa casa da música engraçada, porque não tem membrana, não tem núcleo, não tem nada. Então é basicamente isso. E o que chamamos de diferenciação, né, tem relação direta com as alterações morfológicas ao longo da jornada do queratinócito. Então, eu acho que no momento que isso foi chamado de queratinização, que por sinal é um termo errado também, né? Porque você não forma queratina. A queratina ela já nasce lá embaixo. Então, você tem, na verdade, uma desqueratinização, porque não tem queratina no fim. Quando você vai lá no corneócito, não tem queratina. Acabaram-se as queratinas. E aí eu acho que vale a pena, né? A gente já tem até uma live que fala de prion, fala dessas coisas. Para você dar um nome para uma proteína, não é só a sequência, é a sequência, é a organização secundária, terciária, quaternária. Então, mesmo que você tenha uma sequência de queratina, deixa de ser uma queratina porque na configuração 4D, espacial, ela já não é mais queratina. Então, essa é uma função. Então, tudo começa lá na camada basal, que é a camada proliferativa. Lembrando que a camada basal tem 3 funções, a gente não vai falar disso, que é proliferação horizontal, capacidade de diferenciação, então ele tem núcleos dentro da epiderme que funcionam como células-tronco, e a proliferação vertical. E aí pronto, aí começa o jogo. Subiu uma camada, não se prolifera mais. Destino lançado, ele vai morrer em 21 dias, se tudo acontecer bem. Vamos esquecer um pouco a camada espinhosa e eu queria chegar na granulosa. Eu queria te dizer que a granulosa tem o seguinte formato: cada célula tem um formato que é
tetradecaédrica. Então tem 14 lados. Nossa. E isso acontece porque, à medida que ela vai subindo, esses 14 lados eles vão achatando. Então ficam 7 para cima e 7 para baixo. Esses 7 de cima, eles vão se conectando com os 7 de baixo dali. E aí eles deixam de ter esse formato tetaédrico, vamos botar assim, e viram um prisma de 6 lados. Nesse momento, essa parte de cima com essa parte de cima forma-se as tie junctions, e aí eles vão equalizando e ficam no mesmo plano com as tie junctions. Então, o que acontece? Essa mudança de formato da granulosa é super orquestrado. As tie junctions vão montando, e aí a parte de cima vai sendo desintegrada e as tie junctions impede qualquer tipo de perda de água e de fluxo de entrada e saída. E ali é o limite do sistema imune também. As células de Langerhans, elas só põem o braço, elas não passam do braço, só fica na amostragem. E é importante a gente ter uma amostragem. É como se a gente tivesse, então, a granulosa, todo mundo de mão dada. São as tie junctions. É legal isso, não é não? Legal.